Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e neste vídeo vamos discretizar a equação que desenvolvemos na aula anterior através do método dos volumes finitos. Essa discretização será feita da maneira mais simples e didática possível. Será empregado o método dos volumes finitos com um esquema de aproximação dado por diferenças centradas, correto? Então, vamos lá, vamos partir para a equação. Temos aqui a equação vista no vídeo anterior, dada por uma combinação entre um termo temporal, como mostrado aqui, e um termo relativo ao fluxo líquido de energia em um volume de controle por difusão térmica. Este fluxo é dado por um gradiente de temperatura. Então, um gradiente de temperatura é a função potencial para um fluxo líquido de energia térmica. Este fluxo líquido tem o nome de calor, correto? Então, é uma equação simples, como detalhamos na aula passada, e vamos discretizá-la. De certa forma, o método dos volumes finitos é um método cuja discretização será efetuada através de uma integração em um pequeno volume de controle. Então, podemos chamar um pequeno volume de controle como ilustrado na figura presente, onde este pequeno volume de controle terá um volume chamado de ΔV, suas dimensões serão dadas por um ΔY, por um ΔX e ΔZ. Ok. Então, partimos inicialmente da equação desenvolvida na aula anterior. Então, temos aqui a parcela temporal e a parcela difusiva. O próximo passo é a aplicação de uma integração no presente volume de controle definido, um pequeno volume de controle. Então, vamos integrar esta equação neste volume de controle. Então, definimos a integral de cada um dos termos do lado esquerdo e do lado direito aplicada ao volume de controle, onde o dV é a diferencial do volume, deste volume de controle, correto? E do lado direito aplicamos a mesma manipulação, então integral do volume de controle integrado em ΔV, correto? Então aplicamos aqui um artifício matemático, integrando os dois lados da equação num determinado volume de controle conhecido, como temos aqui ilustrado. O próximo passo é aplicarmos algumas considerações matemáticas de aproximação de parâmetros matemáticos, de funções em um determinado ponto. Então, podemos, por exemplo, para isso, vamos fazer algumas aproximações de funções que variam no espaço para funções que são discretas, como, por exemplo, o h. Temos que dentro deste pequeno volume de controle, o h é um campo que possui variação. Então, o h ele teria diversos valores. O h1, h2, h3. Vamos considerar, por exemplo, que essas linhas são isovalores da função h. Agora, como simplificação, vamos considerar que h é constante dentro de todo este volume. Então, temos o h traço é igual a integral de 1 ΔV, que é o volume, integrado, correto? Então, definimos aqui uma função que nos dá o valor médio de h neste volume. Logo, temos que agora h barra é definido como uma constante dentro desse volume de controle. Essa constante é dada como valor médio de h dentro do volume de controle. Foi feito aqui uma aplicação de um filtro de média, correto? Por simplificação aqui, vamos considerar que o h barra é chamado de h. Então, vamos continuar trabalhando com
o parâmetro h com a função h sem a barra, só que ela é o valor médio. Uma observação importante, matematicamente, é que se o h agora ele é constante dentro deste volume de controle, quer dizer também que a variação do h também é constante dentro deste volume de controle. Logo, temos a seguinte definição: multiplicado pela integral do volume de controle do próprio volume de controle é igual à integral, ainda no volume de controle, do divergente do K gradiente de T integrado no volume. Integral de dV ao próprio volume. Então, simplificadamente, essa integral é igual ao volume de controle. Ok, vamos agora voltarmos nossa atenção para este segundo termo, o termo do lado direito. Temos aqui uma integral de volume de controle de um termo matemático. Para facilitar nossas análises, algo que está definido em um volume de controle pode ser um pouco difícil para ser resolvido numericamente. Então é interessante transformarmos esta integral de volume de controle em uma integral de superfície. Por que superfície? Porque fisicamente o que estamos avaliando neste termo é o fluxo líquido através das superfícies do volume de controle. Então, nada mais justo do que conseguirmos transformar essa integral de volume de controle em uma integral de superfície de controle. Para isso, vamos aplicar aqui o famoso teorema de Gauss. De uma forma simplificada, o teorema de Gauss ele nos diz a seguinte definição: uma integral de volume de controle do divergente de uma função f, o volume de controle, pode ser dada como a integral na superfície de controle da função f multiplicada por um vetor normal à superfície ds. Então vamos entender o que fisicamente está acontecendo. Aqui temos a função divergente de f e integramos em todo este volume de controle esse divergente de f. Isso é matematicamente igual a função f na superfície desse volume de controle multiplicada pelo vetor normal à superfície de controle e tudo isso aqui integrado na superfície do volume de controle. Para a presente equação, o que seria a função f aqui? Seria o k gradiente de t. Então, f para esta função é igual a k gradiente de t. Logo, o lado direito da equação pode ser dado pela integral na superfície de controle, e tudo isso aqui é uma integral fechada, porque vamos integrar ao longo de toda a superfície um envelope que fecha o sólido. Então, temos aqui a nova forma da equação diferencial do balanço de entalpia. Ok, a próxima etapa é a seguinte. Uma vez que estamos trabalhando aqui com uma integral de superfície fechada, podemos dizer a seguinte definição: a integral de superfície fechada de uma determinada função pode ser dada como a somatória em diversas faces da integral
em cada uma dessas faces da função f ds. Ou seja, a integral é exatamente igual. No entanto, uma parte da integração, que chamamos de integração fechada, é dada como uma somatória de várias integrais abertas, de tal forma que a somatória de tudo isso será a integral fechada, correto? Por que isso? Pois em uma geometria simples como a que estamos considerando, que é um cubo com 6 faces, podemos dizer que cada uma dessas faces ela pode ser integrada separadamente e a integração em cada uma delas constitui a integral fechada. Então, continuamos a equação novamente. Então, desta forma, o termo ao lado direito da equação será dado pela somatória até 6, pois são 6 faces, da integral da face I de K divergente gradiente de T ds I. Vamos agora fazer uma nova manipulação matemática, de tal forma que vamos partir agora de uma definição matemática exata para uma aproximação numérica. A integral em uma face do volume de uma determinada função f, a gente integra em toda essa face uma função que varia, tem uma variação em cada região desta face. No entanto, numericamente, não teremos os valores exatos em cada uma das posições desta face para integrarmos esta função. Então, o que podemos fazer? Vamos considerar que em toda esta face, ao invés da função f variar, temos uma função média que é constante, um f médio, que é constante nessa face. Ou seja, agora o f ele possui valor constante nessa face. E qual seria o f médio? Seria dado como 1 sobre essa superfície da integral de f nesta superfície. Logo, podemos dizer que a integração na superfície de controle da função f na própria superfície é igual a um f médio multiplicado pela superfície. Pessoal, uma observação importante é que aqui temos uma aproximação e não uma igualdade, correto? Então, temos que na nossa equação, a função f é dada como k gradiente de t, tudo isso multiplicado pelo vetor normal superfície. Logo, a nova cara da nossa equação é a somatória de 1 de igual a 1 até 6, pois são 6 faces, de k gradiente de t vezes o vetor normal S I vezes S, onde todos esses valores são definidos na face I. Ok, vamos agora pegar um determinado plano cortando o nosso volume. E desenharmos aqui ao lado o estêncil que representa este plano. Então, temos aqui
O centro deste volume será chamado de P. O volume vizinho do lado direito será chamado de E, de ist. O volume do lado esquerdo, W. O volume superior, norte, N. E o volume inferior, sul. Vamos supor que nós conhecemos as temperaturas em P a temperatura em E em todos os outros nós, correto? Esta linha representa a face entre P e E. Logo, esta linha verde, ela representa uma determinada face. Face E minúsculo, correto? E o valor dessa face, o valor da área dessa face é S E minúsculo. Dessa forma, temos faces em toda a superfície deste cubo. Então, a somatória de 1 a 6 é igual à somatória do lado leste, oeste, norte, sul, topo e fundo, certo? O vetor superfície da face E minúsculo pode ser dado como este vetor, onde matematicamente este vetor NE é igual a 1i mais 0j mais 0k. O gradiente de temperatura nessa posição, com uma aproximação numérica, através do método das diferenças finitas, pode ser definido como o TE menos o TP dividido pela distância entre o TP e o TE. Vamos chamar essa distância de um delta x E. Correto? Então, passando todas essas definições numéricas para a equação que estamos tratando, teremos a seguinte aproximação. E, além disso, generalizando tudo o que foi feito nesta face para todas as outras faces, teremos para a face E, K definido em E, multiplicado por TE menos TP dividido pela distância. Este é um gradiente, logo, é um vetor, e este vetor está direcionado da seguinte forma. É um vetor que parte do ponto TP em direção ao ponto TE. Logo, ele é um vetor que está na mesma direção do vetor normal à superfície. Logo, o produto deles é igual ao próprio gradiente de temperatura, multiplicado pela área SE, que é a área da superfície do lado leste. Vamos agora tratar da face W. Temos o W minúsculo, W maiúsculo. O gradiente de temperatura é dado como o TP menos o TW dividido pela distância entre esses dois pontos. E essa distância ela é chamada de delta XW.
Além disso, esta face, ela está orientada no sentido contrário à face E. Logo, o vetor normal, ele é dado como -1 e mais 0J mais 0K. Então, voltando à equação, temos aqui o TP menos TW dividido pelo delta XW multiplicado por -1. Por que -1? Porque os dois vetores estão na mesma direção e este é um produto escalar multiplicado por multiplicado por SW, que é a área da superfície. E da mesma forma que foi feita para as faces W e E, serão feitas para as outras faces, que são as faces sul, norte, topo e fundo. Desenvolvendo a equação, então, temos aqui a seguinte equação. O termo da variação temporal é igual a KSE sobre ΔXE multiplicado por TE, mais KW, SW, dividido por ΔXW multiplicado por TW, mais o coeficiente relativo à face sul multiplicado pela temperatura sul, mais, generalizando para as outras temperaturas, menos o mesmo coeficiente para o T e menos, tem um sinal de menos aqui, o mesmo coeficiente para o TW e a mesma coisa a somatória de todos os outros coeficientes aparecem aqui multiplicando o TP. Uma pequena correção. O que, na verdade, aqui é TE maiúsculo. Então, o coeficiente que multiplica o TE, vamos chamá-lo de AE maiúsculo. Perfeito? O coeficiente que multiplica o TW, vamos chamá-lo de AW. O coeficiente que multiplica o TS, vamos chamá-lo de AS. E assim por diante. De tal maneira que a nova equação ela pode ser simplificada da seguinte forma.
Logo, a região de variação espacial da nossa equação, ela tem o volume P, dependendo de todos os outros volumes vizinhos. Ou seja, há uma dependência daquele volume com os volumes vizinhos, na forma de uma equação linear. Agora, vamos voltar as nossas atenções ao termo temporal. Este termo temporal, ele é uma variação de H ao longo do tempo dentro daquele volume de controle. Há várias formas, assim como de várias formas para a discretização espacial escolhemos a aproximação por diferenças centradas e a discretização por volumes finitos, vamos utilizar aqui para o termo temporal uma integração dada pelo método de Euler de primeira ordem, que é, dentre todos, o método mais simples que temos para uma integração temporal. Nesse método de Euler, o dH dρ t ele é aproximadamente igual a um h em um tempo t menos um h em um tempo t menos 1 dividido por um ΔT. Este é o método de Euler de primeira ordem. Desta forma, temos a equação da seguinte maneira. O H, lembrando que esse é um H médio dentro do volume de controle. E ele, a sua posição é definida no próprio centroide deste volume. O H no tempo t. Este tempo t é o tempo que queremos encontrar no atual. O t-1 é o tempo passado, que já conhecemos. Menos o H t-1 dividido pelo ΔT é igual a todo um termo que chamamos de right hand side. Que é tudo que está do lado direito. Por exemplo, o volume que multiplicava o dρ H, dρ P, passou para o lado direito. Uma pergunta que surge é a seguinte. Definimos que o H ele é um valor médio dentro do volume de controle. Então, espacialmente, definimos um filtro para esse H, ou uma média aritmética. No entanto, temos também uma variação temporal. E o lado direito da equação não foi definido em qual tempo que ele se encontra. Por exemplo, todas as temperaturas que estamos calculando do lado direito da equação, essa equação linear, ela está no tempo anterior ou no presente, que não conhecemos? Bem, isso depende da aplicação do método de Euler. Se é Euler explícito, quer dizer que tudo que está do lado direito da equação está no tempo anterior e nós conhecemos os valores. Se é implícito, nós não conhecemos ainda. Logo, se for implícito, tudo isso aqui está no tempo t. Se não conhecemos nada no tempo t, isso aqui se torna um sistema linear. Se está sendo aplicado o método explícito, tudo isso aqui está no tempo t menos 1.
Se está no tempo t-1, tudo é conhecido, então tudo do lado direito da equação é conhecido. Correto? Neste algoritmo é aplicado o método explícito, ou seja, tudo do lado direito está já conhecido por nós. Uma vez que tudo do lado direito da nossa equação é conhecido, como por exemplo, vamos supor que acabamos de inicializar a simulação. Temos uma condição inicial, e essa condição inicial ela vai ser dada como o campo no passo de tempo anterior. Então, no primeiro passo de tempo, já conhecemos o campo temperatura, que é a própria condição inicial. Então, reescrevendo a equação, isolando a única variável não conhecida, temos que H em T é igual a H em T menos 1 mais delta T multiplicado pela expressão AET mais AW TW mais todos os termos menos AP TP. E todos esses termos estão no tempo T menos 1. Onde é importante salientarmos que o H é definido em P e é relativo à célula P, ao volume de controle P. Agora, é importante lembrarmos que em uma malha temos vários volumes. Então, para cada um desses volumes, uma equação desta é definida. Então, inicialmente, conhecemos o campo de temperatura, que é dado como... Inicialmente, conhecemos o campo de temperatura, que nos indica esse termo. Conhecemos o passo de tempo, conhecemos a entalpia inicial e, com isto, calculamos a entalpia no próximo passo de tempo para um volume. Para o próximo volume, ocorre a mesma coisa, de tal forma que o que temos aqui pode ser escrito de uma forma matricial. Como seria esta forma? Um vetor entalpia, onde agora temos vários volumes, volume 1, H, volume 2, até o volume N, é igual, tudo isso no tempo T, é igual a este vetor H1, H2, no tempo T menos 1, mais o ΔT, multiplicado por uma matriz que chamamos de matriz coeficiente, onde temos aqui o AP, o AE, o AN, para o primeiro volume de controle. Então, AP1, AE1, AN1, etc. Aqui embaixo, o AP2, para o segundo volume de controle. O AW2, o AN2, etc. De tal forma que teremos uma
uma matriz da seguinte forma. Não entrarei no mérito do padrão dessa matriz, pois isso é visto na disciplina de aerodinâmica computacional, mas devo adiantar que é uma matriz com 7 diagonais, correto? A diagonal principal e outras 6 diagonais. E tudo isso aqui multiplicado pelo campo de temperatura. E o campo de temperatura, lembrando que está no tempo T menos 1. Pois bem, este é o sistema de equação final que deve ser resolvido numericamente. Então, dessa forma, o computador consegue enxergar este conjunto de equações e, ao longo do tempo, desenvolver o campo de temperatura resultante. Nesse vídeo, não vou entrar no mérito das condições de contorno, nem dos termos-fonte, porque ele já é extenso por si próprio, correto? Então, no próximo vídeo, mostrarei como se dá a utilização do código e, futuramente, explicarei melhor as condições de contorno e também os termos fontes que possam vir a ocorrer, como um exemplo que vamos aplicar é o procedimento de soldagem, onde a tocha, a corrente, a corrente elétrica, ela dá origem a um campo de temperatura, a um gradiente de temperatura. Isso aí seria considerado o termo fonte da nossa equação. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.